Iniciar, fechar e começar. Então vamos lá, povo do primeiro médio, bom dia. Aqui é o Hélio de novo, agora com aula de Sociologia, ok? E em Sociologia nós estamos na apostila 2 ainda, tá? História da Sociologia. E a gente está vendo aí os grandes nomes da Sociologia. Nós vimos Auguste Comte, o precursor, Emile Durkheim, que transformou a Sociologia em ciência, e o terceiro grande aí, né? Da tríade, né, do quarteto fantástico aí da sociologia, é o Karl Marx. E antes de começar a falar dele, um aviso rápido. Primeiro, eu não sou comunista, não sou socialista, não estou aqui para ideologizar nem fazer a cabeça de ninguém, ok? Porém, mesmo sabendo que a solução que ele propôs, que é o socialismo, não deu certo, ok? A gente entende que é importante conhecer, tá, as ideias, principalmente no âmbito do diagnóstico que ele faz do capitalismo, ok? Então esse diagnóstico é significativo, é importante. Tá? Todos os banqueiros, todos os capitalistas aí de peso conhecem de cabo a rabo as ideias do Marx. Tá? Então vale a pena a gente conhecer um pouco mais aí sobre isso, ok? Então vamos lá. O Marx, ele faz uma análise crítica radical da sociedade capitalista e o principal foco dele são nas contradições, tá, básicas do sistema capitalista. Segundo ele, é um sistema contraditório e, segundo frase dele, o capitalismo é um sistema que tem dentro de si, embutido em si, o germe da sua própria destruição. Tá? Depois a gente vai entender um pouco melhor o que é isso. E as possibilidades de superação, no caso aí a proposta dele do socialismo, ok? Mas vamos entender então as primeiras grandes conceitos, tá? O primeiro grande conceito seria o materialismo histórico, tá? O materialismo histórico, o Marx criou esse conceito da seguinte forma: é um estudo da evolução das relações materiais de sobrevivência ou subsistência que seja. Então, ele analisa a história da humanidade, como a maneira como as pessoas trabalham e geram riqueza, geram dinheiro, geram sua sobrevivência. Isso é o materialismo histórico. E o conceito mais significativo disso são as relações sociais de produção. Tá? É como os meios de produção se organizam. E o que seriam esses meios de produção? É o que está aqui no resumo. Olha só. Você tem a matéria-prima. Por exemplo, madeira, plástico, papel, vidro. Tem matéria-prima. E mais as ferramentas e as máquinas para a produção. Então, matéria-prima e mais os instrumentos formam o que o Marx chamava de meios de produção. Ok? Só que só isso não é suficiente. Você precisa do trabalho humano para transformar isso em riqueza, ok? E a matéria-prima, os meios de produção, mais o trabalho humano formam o que o Marx chamou as forças produtivas de uma nação. Tá? Hoje a gente entende esse conceito como população economicamente ativa. Tá? Seriam as forças produtivas do Marx. E as forças produtivas e mais as relações de produção, que é o primeiro item aí do resumo, relações sociais de produção, formam a chamada estrutura econômica. Ok? Relações sociais é o seguinte: imagina que você é um dono de supermercado, ok? Uma rede aí de supermercados, tá? De grande porte. Você tem lá 500 funcionários, várias lojas para atender todo mundo. Para que a sua empresa dê certo, dê lucro, gere riqueza, você tem que se relacionar com seus funcionários, você tem que se relacionar com seus fornecedores e tem que haver o relacionamento com seus clientes. Ok? E depois com outros setores, financeiro, jurídico e tal, outros setores da empresa. Então, olha só, as relações sociais, lembra que a aula é de sociologia, as relações sociais que contribuem para que a empresa gere lucro, gere riqueza, gere prosperidade. Isso são as relações sociais de produção. Mais as forças produtivas têm o que a gente chama de estrutura econômica, também chamada infraestrutura. Tá? Lembrando que para o Marx o trabalho é o principal meio, principal atividade humana. É o fundamento do materialismo histórico, é o trabalho. Para Marx, só o trabalho é capaz de gerar riqueza. Tá? E essa estrutura econômica, ela forma o que a gente chama de infraestrutura econômica. Tá? E tudo que vem em volta na sociedade é constituído depois por uma chamada superestrutura. Tá?
seria o quê? As ideologias políticas, doutrinas religiosas, códigos morais, sistemas de ensino, ciência, filosofia. Tudo isso ele gira em volta de um sistema econômico. Para o Marx, a economia é a base de todo o sistema, tá? Porque é a economia que gera o meio de sobrevivência, ok? Então imagina assim, se a sua renda da sua família, sei lá, é 5 mil por mês, você tem determinadas relações sociais. Se a renda da sua família pula para 30 mil por mês, provavelmente você vai poder frequentar outros lugares que não poderiam antes. E até os seus meios de relações sociais vão mudar por conta disso. Tá? Isso é apenas um exemplo, né, cotidiano dessa questão de como a economia influencia as relações sociais. Ok? A chamada superestrutura. E agora chegou a hora da gente falar sobre aquela contradição que o Marx falou no começo. Para Marx, o grande problema do capitalismo é a posse dos meios de produção, que é monopolizada pelos burgueses. Então, os burgueses são donos dos meios de produção, que são as máquinas, os prédios das fábricas, as fazendas que geram riqueza agrícola, ok? As ferramentas, máquinas, instrumentos. Então, a burguesia é dona dos meios de produção. E o que resta ao proletariado? O proletariado são os trabalhadores. Como eles não são donos de nada, eles têm que vender a sua força de trabalho aos burgueses para sobreviver. Então, eles vendem a força de trabalho, recebem em troco um salário, né, pelo tempo e esforço que eles produzem a riqueza. E aí está a grande contradição do sistema capitalista, segundo Marx, né? Quem produz a riqueza são os trabalhadores, só que eles não são donos da riqueza. Eles trabalham para enriquecer o dono da fábrica, tá? Os proprietários, os agrícolas, né, os trabalhadores do campo, eles vão lá para o campo trabalhar para enriquecer o dono da fazenda. Então, ou seja, olha só que essa é a contradição. Quem produz a riqueza não é dono dela. Você produz a riqueza, os trabalhadores produzem a riqueza e essa riqueza vai para as mãos de outra pessoa, no caso o burguês, dono da fábrica, da fazenda ou da empresa, ok? Essa é a grande contradição. Quem produz a riqueza não usufrui dessa riqueza, ok? Isso é uma das grandes contradições aí apontadas pelo Marx. Tem alguns conceitos significativos que vale a pena a gente dar uma olhada. Primeiro, mercadoria. Mercadoria é um objeto, qualquer coisa, um serviço, né, que por suas propriedades satisfaz as necessidades humanas, tá? Então, pode ser um objeto, pode ser uma prestação de serviço, né? Tudo é mercadoria. E ele tem dois grandes tipos de valores: o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é basicamente a utilidade, tá? Então, qual a utilidade desse DVD aqui, por exemplo, tá? É as pessoas assistirem, se informarem, se divertirem com relação a isso. É um objeto, é uma mercadoria a ser vendida, é a utilidade dela. E o valor de troca é o valor dado para comercialização. Segundo Marx, esse valor de troca deve ser calculado a partir da quantidade de trabalho socialmente necessário, ok? Então, eu estou procurando um negócio para mostrar para vocês. Então, qual é a quantidade de trabalho? Eu vou exemplificar. Então, por exemplo, nós temos uma borracha e um aparelho celular, tá? Dos dois objetos, com todo respeito a todos os trabalhadores, a borracha é bem mais simples de fabricar do que o celular. O celular envolve engenharia, eletrônica, uma série de muito mais trabalho para produzir um celular do que para produzir uma borracha. Então, obviamente, o valor de troca do celular tem que necessariamente ser maior, tá? Ou seja, a quantidade de trabalho socialmente necessário, tá? Lembrando que no capitalismo a força de trabalho foi transformada em mercadoria. Nós somos mercadoria. Quando você entrega um currículo numa empresa, você está fazendo o quê? Você está tentando se vender, né? Você é a mercadoria. Você quer que a pessoa contrate você para trabalhar e ganhar seu salário, ok? Tudo bem? Então tem os últimos três conceitos, a gente vai falar em seguida. O primeiro deles, o fetiche da mercadoria. Tá? Conceitos marxistas, tá? O que é fetiche da mercadoria? É o seguinte, segundo Marx, a mercadoria ela tem um dom especial, tá? Ela oculta a sua natureza de produto do trabalho humano, tá? O valor do produto perde a relação com o trabalho e ganha vida própria. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma bolsa, vou falar com as meninas aí que usam essas bolsas, né?
Tem uma bolsa aí, não sei quanto estaria uma bolsa hoje, 200, 300, uma bolsa de qualidade, né? E tem uma Louis Vuitton, que custa lá 2.000, 3.000 reais, tá? Qual a diferença? Será que a bolsa da Louis Vuitton é tão melhor assim do que a outra para custar tanto, né? Mesmo que fosse melhor, imagino que seja. Mas assim, cara, de 300 reais para 2.000, 3.000, será que é justificado esse preço todo? Tá? Ou uma Louis Vuitton, um tênis da Nike, né? Um perfume Chanel número 5, uma Ferrari. Então é o seguinte, o fetiche da mercadoria é a marca, que é algo artificial, ela acaba acrescentando um valor absurdo no preço do valor de compra, tá? Então você não paga pelo trabalho, você paga pela marca, pelo status da marca. Isso para marcas é um absurdo, é o fetiche da mercadoria. A marca enfeitiça o consumidor. Você quer ter daquela marca famosa, tá? Ou seja, o valor do produto perde a relação com o trabalho. E aí você tem da marca por causa do status, tá? Outro, alienação. O trabalhador não se reconhece no produto que ajudou a criar. Ele não vê no trabalho nenhuma finalidade a não ser a de garantir a sobrevivência. Ou seja, se antes o trabalhador, cara, eu vou lá, eu sou marceneiro, vou construir uma mesa e 4 cadeiras, vou fazer o mais bacana possível para ganhar bem e tal, e vou fazer bem feito, eu vou mostrar que eu sou um baita marceneiro. Hoje, não é tanta a qualidade do trabalho, a grande finalidade é garantir a sobrevivência, é receber o salário, tá? A alienação faz os indivíduos perderem a consciência da vida e serem engolidos pelas diretrizes do sistema capitalista, ok? O último conceito que a gente vai falar do Marx é o chamado conceito de mais-valia, que é o que? O tempo de trabalho excedente que o trabalhador produza mais do que o necessário para sua manutenção, tá? Propiciando a acumulação de capital nas mãos dos burgueses. O que é isso? Vamos explicar. Então é o seguinte, você trabalha produzindo, sei lá, canecas, vai? Produzindo canequinhas, ok? Então vamos supor que você na máquina lá você produza, sei lá, 100 canecas por dia. Um exemplo apenas. Não sei se é esse o número exato. Então, você está produzindo 100 canecas, recebe um salário fixo referente a isso. Aí o patrão, cara, vira para você e fala, faça hora extra. Em vez de 100, produza aí 150 por dia. Fica 2 horas a mais e produz mais. Esse a mais, ele até paga a hora extra para você, mas o lucro dessas 20 unidades a mais que você produz não vai para sua mão, vai para a mão dele. Ou seja, é o chamado mais-valia, é um valor além daquilo que deveria. Você está contribuindo para acumular capital na mão dos burgueses, ok? Então, quanto mais você trabalha, mais você enriquece o patrão, mais você enriquece o dono da empresa. A taxa de mais-valia é a expressão do grau de exploração da força de trabalho pelo capital, ok? Tudo bem, meu povo? Então é o seguinte, se tiverem dúvidas, anotem. A gente vai ter a nossa live sobre Marx, o primeiro A às 8 horas da manhã e o primeiro B às 11 horas, ok? Às 8 o primeiro A, às 11 o primeiro B. A gente vai ter a live aí dessa aula do Marx. Tragam a apostila 2 de Sociologia, a gente vai fazer na hora alguns exercícios. Ok, meu povo? Então é isso, muito obrigado, super beijo e até a próxima.